Gravando. Pessoal da CFM, do BISB Notícias, estamos aqui agora falando com o deputado estadual Requião Filho, falando pela internet, mas ao vivo e a cores, pronto para tirar qualquer dúvida de qualquer assunto. Deputado Requião Filho, muito obrigado pelo tempo. A gente sabe que a agenda é corrida. Dê um oi aqui, pessoal de Cianorte, noroeste do Paraná. Eu agradeço demais o espaço, é bom estar aqui conversando com vocês, trazendo a nossa opinião, o nosso contraponto ao que vem acontecendo aqui no Paraná, para que a gente possa informar melhor os nossos amigos aí de Cianorte e de todo o Paraná. Que legal. O deputado Requião Filho trabalha por todo o Paraná, por isso nós da CFM, do BISB Notícias, vamos falar com ele agora sobre principais projetos do Paraná e ele, como deputado estadual, representando nossa gente, pode trazer mais detalhes. Acabamos de passar pela privatização da Copel. O Estado usa outro termo, ou ele usa o termo de modernização, tornando a companhia, o patrimônio histórico do Paraná, uma corporação. O que o senhor acha? É inevitável? Já foi cristalizado o processo de Veja, privatização da eu, Copel ou ainda dá para reverter algum processo? eu acho que existem ilegalidades e imoralidades enormes nesse processo. Eu acho que ainda vai ter gente presa quando e se o Ministério Público fizer o seu trabalho. Mas é privatização, sim. Nós vendemos a Copel por um quinto do que ela vale. E os caras que compraram a Copel já vão consumir todos os ativos da empresa, vão vender parte da empresa, vender terrenos, vão demitir pessoas, para, com esse dinheiro, pagar o Estado. Ou seja, quem comprou a Copel fez um ótimo negócio. Mas a Copel agora vai subir tarifas, diminuir investimentos e vai deixar a vida mais cara aqui no Paraná. Porque a conta de luz mais cara, ela deixa o agro mais caro, por causa da irrigação, ela deixa a indústria mais cara, ela deixa a vida da família paranaense mais cara. E ela vai deixar de investir no nosso estado. Será difícil para que comunidades mais longínquas tenham energia de qualidade, para que nós tenhamos investimentos em novas linhas de transmissão. O mundo está revertendo as privatizações e aqui no Paraná a gente vai privatizando a galinha dos ovos de ouro. Infelizmente, nós temos uma comparação com o PDV, né, Plano de Demissão Voluntária. Quando o Banco do Estado do Paraná, Banestado, teve um processo de privatização, os funcionários ganharam uma relativa estabilidade numa transição de até 5 anos. A Copel não tem essa previsão, tanto que já abriu o processo de privatização, não é? A Copel já está demitindo pessoas, já está convidando os funcionários a entrarem no PDV. Eles vão tentar terceirizar ao máximo o serviço. Quem está no interior do Paraná já está sentindo que quando tem queda de energia, quando nós temos algum problema numa linha de transmissão, a Copel já não atende de imediato, já não estava atendendo. Agora, então, ela espera um número X de chamados ser abertos para que ela passe a atender para maximizar o lucro da empresa. Não é mais uma empresa dos paranaenses que trabalha para o Paraná e para o nosso desenvolvimento. É uma empresa de alguns muito ricos que compraram essa empresa e querem dinheiro. E o pior, quem comprou essa empresa, grande parte, foi aqueles picaretas lá que deram golpe nas Americanas. Aquele golpe que todo mundo ficou sabendo no início do ano, foram eles que compraram a Copel. Inclusive, a precificação da Copel e tudo mais foi feita pela empresa responsável pela auditoria das Americanas. Então, tudo indica que foi um grande erro e vai trazer muito prejuízo para o Estado. Então temos aí uma batalha jurídica, não está finalizado. Existe ainda esperança e processos a serem julgados. É isso mesmo, deputado? Existe a esperança, porque a esperança é a última que morre. Já a fé na justiça paranaense ela é bem pequena, é uma justiça muito morosa quando se trata de interesses de grandes grupos econômicos. Né? Veja o pedágio. Foram 25 anos de luta contra o pedágio e nenhum dos processos chegou até o final. Esse é meu medo, que essa morosidade da justiça sangre a nossa economia aqui no Paraná. Mas eu gostaria de ver os responsáveis por esse absurdo que foi a venda da Copel atrás das grades. O senhor trabalhou com dois assuntos agora que eu quero abordar de modo um pouquinho mais detalhado. O senhor comentou sobre o processo da justiça paranaense e eu quero resgatar agora os problemas da educação. A gente tem um ex-secretário de educação que no estado de São Paulo está sendo investigado, está sendo criticado de modo aberto. Mas há pouco tempo, né, praticamente ontem, esteve secretário de educação do Paraná também.
A política criticada em São Paulo agora é exatamente a mesma que foi implantada no Paraná? Ou tem alguma diferença? E por que o Paraná não É, conseguiu corrigir esses defeitos antes? é exatamente a mesma política. São coisas que nós denunciávamos aqui na Assembleia, na tribuna da Assembleia, repetidamente, e nunca ganhou uma linha num jornal grande do Estado, ou na Rede Globo, na Rede Massa, na RIC TV, e de repente ele vai para São Paulo e fazendo tudo o que ele fazia aqui, ele faz lá. Só que lá em São Paulo o Ministério Público está trabalhando, está em cima, e a imprensa livre está em cima e cobrando. Fica a pergunta para os donos dos grandes canais de televisão e jornais aqui do Paraná: por que vocês se calaram diante desses escândalos? Enquanto lá em São Paulo o pessoal está metendo a boca no trombone e a realidade está vindo à tona. Legal, deputado. Mike Madeira, nosso companheiro, se quiser participar, pode perguntar aí, vai Claro, comentando. Nós temos um é. programa todo sábado, ao meio-dia, o Desconectados, e às 13 E a horas a revista. revista CFM. E então participe aí conosco. Claro. Requião, deputado, o Stallone, nós gravamos aqui na revista da CIA falando sobre a questão da Copel. A Copel, a Sanepar, elas são empresas que dão orgulho ao paranaense, pela história, por tudo que foi construído. E quando se fala em privatizar, cria esse medo, cria essa preocupação, quais serão os próximos capítulos. Eu digo para a população que está ali direto, contando com esse retorno do serviço, que é um serviço que tem interesse coletivo, tem interesse aí da população paranaense, do ter sendo abastecido, dos planos sociais que eles podem estar proporcionando. Nós somos um Estado agrícola, não podemos deixar de pensar nessa plataforma, né, nessa área. Agora, qual seria o balanço que nós poderíamos pensar nos próximos anos com essa discussão da Copel em volta de todo esse universo da privatização, dos novos possíveis compradores, se caso concretizar? Fez a menção muito positiva, falando que são as mesmas situações das americanas, que foi um escândalo que não vai terminar por aí. As americanas temos certeza que ainda vai ter muita coisa rolando, e eu acredito que vai terminar em cadeia. Acredito nessa questão dos grandes empresários fazer aquele seu marketing de grandes gestores, vai começar a cair por água abaixo e vai mostrar que se existem fraudes utilizando aí talvez de algumas situações políticas para levar benefícios, como está acontecendo, no meu ver, e do Stallone na entrevista, acredito também que é a sua, no caso da Copel. Pois é, a Copel era uma empresa e a Sanepar é uma empresa, são duas empresas que elas podem muito ajudar o desenvolvimento social e econômico do Paraná. O social, porque elas podem trazer energia e água e tratamento de esgoto bom e barato para todas as regiões do Paraná, pois elas não visavam o lucro em dinheiro, mas sim o lucro social. E fomentar a energia, fomentar a economia, porque energia e água barata atraem indústrias e diminuem o custo do agro. Veja, o Paraná, sim, tem essa importância do agro, mas nós teríamos mais riquezas, mais empregos e melhores salários se nós industrializarmos o Estado. Ou seja, pegar o que colhemos aqui e beneficiar aqui. Pegar a soja e transformá-la em óleo, transformá-la em ração, aqui mesmo no Paraná. A mesma coisa com milho. Ou seja, quando a gente beneficia os produtos, a gente gera emprego, gera indústria. E a indústria paga de carteira assinada. Só que a indústria não vem se a água, a luz, a logística, por causa do pedágio, os impostos forem caros. Vão procurar estados que sejam mais favoráveis. Então, é um grande erro essa privatização, porque ela vai dificultar o desenvolvimento do Estado. E veja, mas os caras recolheram quase 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais no orçamento do Estado do Paraná é troco para pinga. O Estado abre mão esse ano de quase 20 bilhões em impostos para empresas como a Van, como o Renault e algumas cooperativas. Ou seja, nós receberíamos esses 3 bilhões da Copel em 3 a 5 anos. A Copel dava lucro e dava muito dinheiro para o Estado do Paraná. Nós pegamos a galinha de ovos de ouro e vendemos. É como se a gente tivesse um imóvel que estivesse alugado, dando dinheiro para a gente vendesse esse imóvel e fosse alugar ele para nós. Não faz sentido economicamente o que o Ratinho fez com a Copel. O deputado Requião Filho está falando conosco aqui da CFM, do Bisbe Notícias. Falamos da Copel, falamos da educação, falamos também sobre, né, esse processo que ainda está em andamento, sobre a revisão dessa privatização. E agora, deputado, eu quero abordar o tema pedágios.
Estamos aí, né, no lote 1, lote 2, a região de Curitiba já está passando pelo processo de leilão. E como o senhor E vê já veio com uma história engraçada, que o pedágio foi mais barato, mas não levaram em consideração a correção econômica, não levaram em consideração a implementação do preço e não levaram em consideração que aquele não será o preço aplicado nas praças. Quer dizer, de propaganda, de enrolar a população, eles são muito bons. O pedágio tende a ficar mais caro, são novas praças de pedágio. Mas foi lá na Bolsa de Valores, uma grande concorrência, teve duas empresas. A empresa que ganhou tem sede num paraíso fiscal. É uma empresa, um grupo de investimentos que está envolvido aí também num escândalo que faz parte desse consórcio do pedágio. Então, tem muita coisa a ser explicada ainda nisso. Mas teve desconto de 18,20%. O desconto mínimo era de 18%. Quer dizer, não teve concorrência, não teve uma disputa. Foi como nós dissemos, está tudo acertado entre eles. Como é que a gente vai falar que teve concorrência na Bolsa de Valores se apenas duas empresas participaram? Deputado, teve indícios de direcionamento nessa concessão? Duas empresas são poucas, pelo interesse que tem o potencial O do indício que Estado. tem é que quando assim tão poucas pessoas participando entre as uma licitação, né, de um pregão eletrônico, esse pregão é dado como vazio porque não teve real competição. Então fica claro, e aquilo que a gente dizia lá atrás, as exigências pedidas pelo Estado, pelo governo federal, tornaria esse pedágio impossível de ser disputado por empresas locais, por empresas que estariam dispostas a baixar o preço. Então, o pedágio foi direcionado para grandes conglomerados, grandes consórcios e grandes grupos. E foi exatamente o que aconteceu. Agora, com duas empresas apenas participando e tanto dentro do consórcio do pedágio, empresas que já faziam o pedágio, fica claro que se a gente mexer bem aí é capaz da gente achar um bem bolado entre esses, entre aspas, concorrentes. Perfeito. Só para aproveitar um gancho, quando tem uma exigência que torna-se praticamente desinteressante para muitos participantes, no caso do pedágio, não pode ocorrer, deputado, lá na frente, ter um relaxamento nas exigências e beneficiar ainda mais essas empresas que venceram? Porque quando você ganha Existe uma a licitação, capacidade de ter um repactuamento de contrato, um reequilíbrio econômico. E a AGEPAR já se mostrou aqui no Paraná durante os 20 anos que ela foi criada uma porcaria que só defendeu o pedágio. Ou seja, a agência reguladora trabalha para o pedágio, não para o usuário. Então, existem ainda muitas outras possibilidades de reequilíbrio econômico nesse pedágio. E eu acho, continuo dizendo, que apesar da propaganda de dizer que teve desconto, o pedágio vai acabar saindo mais caro o molho que o peixe. Legal. Deputado Requião Filho, o tempo voa quando a conversa é boa, né? Temos aqui vários assuntos importantes, mas tem um que está na boca de todo mundo já, disputa eleitoral das eleições municipais 2024. Como que está o deputado Requião Filho? Está estudando cenários? Vai ser ou já é pré-candidato a Curitiba? Ou ainda está negociando apoio a algum outro tipo de programa ou alguma outra personalidade? Temos muita gente capaz, muita gente competente, e colocar o nome é um ato de coragem. Como o senhor vê esse processo pela disputa eleitoral dos municípios em 2024? O senhor é pré-candidato? Não, não sou pré-candidato, porque eu acredito que nesse momento, na realidade, na conjuntura política que nós temos, é mais importante eu estar presente nos municípios, como Cianorte, por exemplo, apoiando um grupo que vai cuidar de Cianorte, um grupo que cuide de Umuarama, um grupo que cuide de Foz do Iguaçu, de Santa Helena, São Miguel, Paranaguá. Eu acho que nós estamos num momento onde é mais importante trabalhar grupos políticos do que projetos pessoais, digamos assim. Então, nesse momento, eu estarei 100% envolvido nas eleições municipais, mas de todo o Paraná, não apenas aqui da capital. Está na hora do Paraná começar a se libertar das amarras e do preconceito político imposto nos últimos 6 a 8 anos no Brasil e começar a escolher candidatos por causa de ideias, por causa de projetos, por causa do interesse com as pessoas, com o desenvolvimento dos municípios. Então, eu estarei engajado 100% sim, apoiando bons candidatos Paraná fora. Que legal. Eu vou mudar a apresentação de tela aqui para deixar agora, né, o Mike Madeira fazer seu comentário final e a gente já encaminhar para o encerramento, porque realmente a conversa é boa, o tempo voa, mas o tempo do rádio está estourando aqui. Mike, pode conduzir? claro.
Deputado, agradeço pela participação, disponibilizar um tempo para a gente poder falar a verdade, o que tem de fato no Paraná. Eu e Stallone, nós no programa sempre colocamos a questão da democracia, de ouvir os lados para poder fazer a leitura. O Paraná é um estado que eu considero que deveria ter uma visão, ter um respeito maior entre as federações, pela importância que ela é, pelas fronteiras que ela possui internacionais, mas o Paraná precisa se tornar, de fato, um estado que puxa a fila por conta de todos os fatores e elementos que ele tem de potencial. Imagino que muitos estados não tenham essa mesma capacidade que o Paraná tem, mas eu vejo que o Paraná ainda deve muito à questão de infraestrutura e outras situações e nós temos que começar a discutir isso. São rodovias precárias, a questão do porto, não posso me aprofundar muito, que ainda não tenho analisado os últimos dados, mas nós temos um estado de potencial, mas que não podemos ficar apenas contando com a terra, mas sim temos tecnologia, tem outros fatores que dá para melhorar muito. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Obrigado, Mike. Obrigado, Stallone. Eu acho que o Paraná tem sim um potencial enorme e o potencial do Paraná é muito maior que apenas agro. E nós não podemos ser apenas, como disse o nosso governador, um supermercado ou um hub. Nós temos é que produzir, gerar emprego e riqueza aqui. Esse negócio de ficar gerando riqueza para os amigos do governador, para mim é muito pequeno para um estado tão grande quanto o nosso. Eu quero ver o Paraná crescer e quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, procura Requião Filho nas redes sociais. Legal, deputado Requião Filho, nós da CFM, do BISB Notícias, queremos agradecer muito sua presença, sua partilha, e deixamos agora um momento de despedida, ou melhor, um até logo para todos os nossos ouvintes e leitores do site, e quem sabe o senhor venha para Cianorte o quanto antes, né? A gente vai recebê-lo com muito carinho. Mais uma vez, obrigado, e fica aqui seu momento de um até logo e as considerações finais. Pode ter certeza que em breve eu estou aí na cidade, estamos rodando o Paraná inteiro, estamos trabalhando atrás da boa política. Obrigado pelo espaço, obrigado pela conversa e qualquer coisa, estou à disposição. Obrigado, Requião Filho. Já já tem mais, gente.